Falar um pouquinho sobre o monitor, como que a gente desenvolve a monitoração dos processos, tá? Então assim, o objetivo é apresentar aí algumas técnicas e práticas de monitoração, onde o monitor se encontra, ele se encontra no gerenciamento, na minha arquitetura SOA. Aqui estão alguns elementos para monitoração. Então eu vou dar um exemplo de monitoração. Essa abertura de conta corrente que vocês fizeram. Eu preciso saber quantas contas correntes foram abertas no mês no estado de São Paulo. Como que eu faço isso? Por meio do monitor, por meio de eventos de monitoração. Aqui eu tenho alguns elementos. Eu vou explicar um a um, né? Então o que é um monitoring context? É um contexto de monitoração. Mas o que ele é exatamente? Ele pode estar relacionado a um objeto. Então um contexto pode ser um processo. O processo de abertura de conta corrente. Um contexto de monitoração pode estar relacionado a esse meu processo. Dentro desse meu contexto de monitoração, eu posso definir métricas, posso definir triggers, chaves, contadores, uma porção de coisas. Dentre elas, eu posso definir um inbound event. Por quê? Porque o inbound event ele recebe eventos que vêm de outros contextos de monitoração, de outros processos, por assim dizer. E um outbound event ele manda de um contexto de monitoração para outro contexto de monitoração. Então, toda vez que eu mando um outbound para um contexto, eu tenho que ter nesse contexto um inbound ouvindo esse outro outbound. Então uma troca, né? Um evento que pode ser, o que é um evento? Sei lá, uma tarefa humana foi criada. Esse verbo criar pode ser um evento. Por quê? Porque na hora que ele criar, eu mando o evento para o contexto de monitoração e o contexto de monitoração vai tomar algumas medidas, por assim dizer. Posso, por exemplo, preencher uma métrica. Uma métrica, que pode ser uma métrica? É uma variável. Uma métrica pode ser o nome do cliente. Ou, sei lá, o número do CPF do cliente. Então defino métricas para isso. Tudo bem. Um trigger. O que é um trigger? Ele especifica, ele dispara algum evento quando alguma condição ela é satisfeita. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente, mas teoricamente é isso daí. É como se fosse um gatilho, né? Dispara alguma coisa quando alguma condição for satisfeita. Uma KPI. KPI são indicadores de performance. Isso daqui é o que é mais usado no monitor, uma das coisas mais usadas. Que é isso que é esse exemplo que eu falei, quantidade, média de abertura de contas no mês. Eu consigo monitorar isso daí. Eu tenho stopwatch, que são... Como eu posso traduzir isso daí? Sei lá, cronômetros. Tenho cronômetros. Então eu posso falar assim, ó, eu vou startar um reloginho quando ele começar o processo. Pum. Quando ele terminar o processo, ele para esse relógio. E aí ele fala assim, ó, o processo levou 20 minutos. Eu consigo monitorar isso daí e depois mostrar numa tela lá, falando, ó, o seu processo ele demorou 20 minutos. Ou então eu posso mandar um alerta. Um alerta no e-mail, ou um alerta no celular, que o cara recebe um alerta e fala, ó, o processo terminou em 20 minutos. Ou então, uma abertura de conta foi... A média de abertura de contas foram abertas em 15 minutos. Então, tá aí um stopwatch. Contador são realmente contadores, quantas aberturas... eles somam eventos, né? Então, por exemplo, eu mandei um evento na hora que a tarefa foi criada, ele foi lá, contou 1. Aí outra tarefa foi criada, contou 2. Ele vai contando isso. Depois eu associo um contador a uma KPI. Mais pra frente a gente vai ver isso. E uma chave. Uma chave, o que é? Ela identifica um contexto de monitoração. Então cada contexto ele tem uma chave única. A gente chama de key. Muito bem, então isso
vocês podem ver aí um contexto de monitoração, né? Aqui definition e uma definição de chave. Então, isso daqui, ó, account verification to be, ele está relacionado ao quê? A um processo, tá? Aqui eu tenho um process instance ID, que é uma chave, tá? Então, todo o processo, todo o contexto de monitoração vai ter essa chave. E dentro desse contexto, notem que aqui eu tenho algumas métricas definidas. A métrica do país do cliente, ou então a porcentagem que foi de aceitos aí. Tudo isso eu preencho quando eu mando um evento do processo. Uma métrica foi o que eu falei, ele define um tipo aí para o meu contexto de monitoração. Então eu posso ter lá o nível de dinheiro lá, sei lá, Customer ID, o ID do cara, do cliente. Então uma identificação não, isso daqui já é a chave, né? Então eu posso definir algumas métricas. E métricas, elas podem ter tipos, ela pode ser decimal, pode ser integer, pode ser string. Define alguns valores default para essa minha métrica. E quando que eu defino um valor para essa minha métrica? Notem aqui embaixo que aqui eu tenho uma expressão. Então, ela é preenchida com um dado, que é amount. Então, é um dado que vem do processo, ou um dado padrão já do monitor, que você pode preencher essa métrica. Bom, aqui eu tenho... Acho que foi invertido o desenho, mas beleza. Isso aí é um contador. Posso aqui contar transações, posso contar requisições abertas, fichas validadas, enfim, o que eu quiser contar, eu posso contar. E um contador, ele pode ser incrementado, pode ser decrementado, ou ele pode ser zerado para zero quando algum evento ocorrer, quando algum evento do processo, quando o processo enviar algum evento. Muito bem. O stopwatch, foi o que eu falei, ele é um timer, um reloginho lá, que o tipo dele é XS duração. O que é isso daí, XS e 2 pontos duration? Isso daí é definido como um XPath. XPath é uma linguagem de navegação. Então, imaginem seu objeto lá, cliente. Como eu navego dentro do cliente? Sei lá, eu tenho cliente, então pensem de cima para baixo, né? Cliente, acesso lá. O que o cliente pode ter? Pode ter um carro, um objeto carro. Dentro desse objeto carro eu tenho o nome do carro. Então eu sei qual o nome do carro do cliente. Então eu consigo navegar. Isso é o XPath. Então, dessa forma que eu consigo fazer a contagem, né? Tenho aqui uma definição da trigger. Então, quando que uma trigger ela é disparada, por assim dizer? Então você tem que ter uma condição. Sei lá, quando forem abertas 5 contas correntes lá por cliente, então ele vai disparar uma trigger e ele vai preencher uma métrica, ou ele vai contar, ele vai somar um na KPI. Então, isso aí, isso é uma trigger. Um inbound event definition, que é você mandar eventos aí para você receber eventos de outros contextos de monitorações. Outbounds também, você manda eventos para outros lugares. Aqui eu dei algumas expressões, né? Aqui é onde eu defino algumas KPIs, o modelo de KPI. Eu posso definir gauges. Gauges são aqueles reloginhos lá. Vou até mostrar uma apresentação sobre isso daí. Então, sei lá, eu tenho o meu Bipel aí do lado esquerdo, uma instância de um processo. O que pode acontecer? Eu tenho aqui uma camada, são CBE Events. CBE Events é um container dentro do meu servidor do Monitor. Então, todo evento que ele é enviado, ele tem que passar por esse CBE. Assim que ele passa, o que ele pode fazer? Na verdade, quando ele starta um processo, ele vai startar um contexto de monitoração.
Vocês lembram que o contexto de monitoração ele está relacionado a um processo. Então, eu startei um processo e ele starta esse contexto. O que ele pode fazer? Quando chegar no receive, lá no componente de receive, ele pode disparar uma trigger. Essa trigger, ela dispara um contador. Então, ele soma num contador qualquer. Ou então um choice pode também fazer uma soma lá no contador. Aí, sei lá, na entrada desse check credit, que é a checagem do crédito, né? Logo que ele entra nesse invoke, ou nesse componente de invoke, ele pode disparar algumas triggers. Então, notem que aqui, ó, ele entrou, ele dispara uma trigger e começa a contar um reloginho lá. Pô, quando ele sair desse outro componente, ele para o cronômetro. Então eu sei o tempo que ele teve entre quando ele começou essa checagem de crédito e quando ele enviou a informação. Consigo calcular esse tempo. E assim que eu retorno um processo, que eu termino um processo, eu posso disparar uma trigger que preenche uma métrica. Então, sei lá, chegou no final do processo, eu preencho o nome do cara numa métrica lá, por algum motivo. E aí eu posso agregar isso a uma KPI. Quantidades de aberturas de contas correntes, enfim. E aí o que acontece? Uma KPI ela pode estar relacionada ao Action Manager. O Action Manager é o quê? É onde eu posso tomar ações dentro do meu monitor. Então, a minha KPI, eu tenho uma KPI lá de quantidade de pacientes atendidos no mês. Se eu chegar a 100 pacientes atendidos, ele manda um alerta para o cara, uma ação para o cara, e vai aparecer lá no celular dele, ó, parabéns, seu hospital atendeu 100 pacientes. Ou então, sei lá, lembra aquela ocasião do médico? Ou a secretária ela solicitou um médico lá para atender um paciente. Só que o médico ele demorou 10 minutos. O que vai acontecer? O monitor ele vai saber o tempo que o médico está demorando para atender o paciente. Então ele manda um alerta para a caixa de e-mail, não sei de quem, do dono do hospital, para quem seja, para o dono ligar para o médico e falar assim, ó, cara, você está demorando, tomar uma ação aí. Então, nós podemos dizer que o monitor ele está muito ligado aos executivos da sua empresa. Então, é muito importante os executivos terem essa visão. Que nem vocês podem ver até um mapinha aí, ó. Sei lá, tem aberturas de contas correntes. Do lado sul aí do país está amarelo, dos Estados Unidos. Então, o executivo precisa fazer alguma coisa para melhorar isso. Tem poucas aberturas de contas correntes aí no sul do país, aí, Nevada, Texas. Aí do lado direito, você tem lá Nova York, Flórida. Tá muito ruim, meu. O banco não está conseguindo abrir conta corrente. O executivo vai ter que tomar alguma ação para isso. Então eu consigo fazer isso daí no monitor. E aí logo que ele termina o processo, ele termina o contexto de monitoração também. Tem alguma dúvida, comentário sobre o monitor? Eu vou mostrar agora uma apresentação, um pouquinho de onde aparece tudo isso daí. A última vez que apareceu isso não foi bom. Então ele vai aparecer tudo nas dashboards. É tudo uma tela web, que é configurável isso, tá? Então aqui do lado esquerdo, ó, eu tenho um diagrama. Então aqui eu tenho a média de vendas na Europa. Pô, tem uma parte aqui que está verde, tem outra parte que está amarela, outra parte que está vermelha. Bom, na média, pobre, ou sei lá, não tem dados, não tem nada monitorando lá. Aí aqui embaixo eu tenho alguns alertas. Então, por exemplo, o SLA está faltando em algum lugar, estourou lá o SLA de algum país, de algum estado, ele vai mandar um alerta. Aqui do lado esquerdo tem as minhas KPIs. Então eu tenho duas KPIs aqui como exemplo. Então eu tenho a duração
média de um processo. Quanto tempo está demorando o meu processo? Aqui está apontando, sei lá, mais ou menos 5 minutos e pouquinho, né? Porque aqui eu tenho 4 minutos e aqui eu tenho 6 minutos. Tá vendo? Vocês conseguem ver essa lista branca, essa KPI? Isso aqui é o target. Então assim, eu preciso que o meu processo leve 5 minutos cravados. Se for antes disso, antes de 5 minutos, pô, a gente tem que acelerar o processo. Se ele passar... não, desculpa, é o contrário. Se ele levar menos tempo é melhor, né? Porque ele levando menos tempo é mais ganho para a empresa. E aí o ponteiro está apontando 5 minutos e pouco. Então está levando mais tempo do que a gente precisa que leve. Do que leve de tempo, né? Então ele pode tomar aí uma ação. Aqui eu tenho médias de vendas na Europa. Então notem, a área vermelha, 200 vendas, 400 vendas. Meu, se esse ponteiro estiver aqui, a gente tem que vender mais. Se tiver aqui no amarelo, pô, tá na média ali. Mas aqui não, aqui tem, 9.000 vendas. Então tá verde, legal, vocês não precisam vender mais, vocês são os melhores vendedores do mundo. Então, eu consigo ter esse controle, né? Então a gente tenta sempre imaginar assim, meu processo, quando eu estou modelando meu processo, eu tento já imaginar lá na frente. O que eu preciso no meu processo para monitorar? O que eu preciso de colocar lá no quadro lá da minha área para os meus funcionários verem que tem coisa indo bem e que tem coisa que não está indo bem. Então, o analista de processos ele tem essa função também, tá? Definir essas KPIs, essas métricas para a empresa. Bom, aqui está um pouquinho mais do que você pode fazer nas dashboards. Você pode colocar calendário. E notem que essa dashboard ela é composta de widgets, de portlets, por assim dizer. Então são pequenas janelas que você pode customizar numa janela maior. Então eu posso clicar e arrastar isso daqui para cá, enfim, fazer o que eu quiser. Então eu tenho o Google Calendar, que é um web service. Eu posso acessar lá o web service do Google, trazer o calendário aqui. Relatórios, tenho aqui algumas estatísticas, né? Por exemplo, aqui está todas as médias de vendas dos países, né? Então eu tenho aqui são a média, né? Então eu tenho 1.000 e poucas vendas aqui em 2 minutos, em 2 anos. Saber como está definido isso daqui. Tem algumas tarefas humanas, a telinha de tarefas humanas, então eu consigo ver as tarefas humanas que estão pendentes no meu processo. Pô, tem uma tarefa humana lá de preencher dados do cliente, pendente. Só que assim, ela não pode levar muito tempo para ser completada, né? Então aqui aparece um símbolozinho, né? Ele tá verde e ainda está dentro do tempo, você pode esperar um pouquinho mais para completar essa tarefa. Esse aqui está amarelinho, então, pô, é um warning, né? Então vamos pegar essa tarefa humana aí e fazer alguma coisa com ela. Web feed, eu posso colocar aqui algumas feeds e tal. Business rules também. Deixa eu ver se aparece mais alguma coisa. Então é isso, é um pouquinho das telas aí que você pode colocar no monitor. Vocês conseguiram entender o conceito do monitor? Por que eu tenho que usar o monitor? É muito importante ter isso, né? Se você quer que o seu processo realmente dê certo na sua empresa, usar o monitor ele é bem eficaz, por assim dizer. Beleza. Agora eu só vou passar uma última apresentação. Está aqui no WPS. Bom, então o WPS é o WebSphere Process Server e o WebSphere Business Monitor. Qual é a diferença do monitor, aquele que eu mostrei agora, e esse que eu vou mostrar, que eu mostrei agora há pouco, né, e o que eu vou mostrar agora? O que eu mostrei agora há pouco é a parte de desenvolvimento do monitor. É onde dentro do ID eu tenho esse plugin do monitor. Então eu consigo dentro do ID desenvolver isso daí. O que eu vou mostrar agora do monitor é onde esse meu contexto de monitoração ele é executado. Aqui, o monitor, só lembrando que o Process Server
é onde roda o meu processo, onde roda minhas aplicações web, e o monitor ele está em cima do process server. Então ele implementa as funcionalidades do process server. Então quando eu for instalar o monitor em alguma máquina, no servidor, eu tenho que instalar o process server primeiro. Tá? Então o objetivo é alguns recursos de runtime. Isso aqui para eu abrir o admin console. O que é o admin console? É a tela web onde eu administro as minhas aplicações, administro o meu servidor. Para quem já mexeu com o Tomcat, é um pouco mais completo que o Tomcat. Tem o Tomcat, tem aquele Apache, né, também, que roda aplicações web, né? Do .NET, o que é? Eu não sei. É o... É o IS. Qual que é? IS, né? O IS. Então, aqui é onde eu consigo administrar algumas coisas, né? Então, para eu deployar um EAR, o que é isso? Um EAR é quando, assim, eu tenho uma aplicação e eu preciso colocar ele em um ambiente de execução, mas como que eu faço para ele executar? Eu preciso compactar ele num pacote, porque o meu servidor vai interpretar esse pacote e vai executar para você. Então, esse pacote ele é o EAR, que é o Enterprise Archive. Você tem o ZIP, né, o WAR, acho que o WAR é o Web Archive, né, que é só um projetinho web, né, uma aplicação web. Esse aqui não, esse aqui é Enterprise, que roda JBs aí dentro também. Quando eu faço deploy é uma palavra que a gente usa muito no process server, que é colocar esse pacote para rodar. Então essa aqui é a telinha, né? Se você ver aqui aplicativos, aplicativos corporativos, e notem que aqui eu tenho instalar. Então aqui é onde eu instalo esse meu pacote. Então vocês lembram do meu processo BPEL? Aquele meu processo BPEL que eu mostrei para vocês? Aquilo ele vai se tornar um EAR para começar a rodar no sistema, rodar no servidor. Então aqui é onde eu instalo esse EAR. Seleciono um arquivo, avanço ele, tal, e depois eu só instalo. Avançar, avançar, avançar e concluir. No Admin Console eu também consigo configurar a RIP da JVM. Ou seja, quanto a minha JVM, a minha Java Virtual Machine, vai startar. Quando eu der isso start no servidor mesmo. Então eu posso colocar lá, no mínimo 512 MB vai consumir da minha memória física e no máximo 1024 MB. Né? Então ele vai utilizar para JVM. Eu consigo configurar isso daí também. Se eu sei que eu tenho uma máquina de, sei lá, 32 GB de memória, eu não vou começar um servidor com 4 MB. Vou colocar ele tentando usar o máximo, né? O máximo não, mas sei lá, 24 MB, para o servidor ficar bem performático e não travar o seu sistema, não travar o processo, para ele ser mais rápido, né? Então é isso, é basicamente isso daí. Tem muitas outras coisas que você pode fazer no Admin Console. Você pode configurar data sources, vocês podem configurar pool de conexões, entre outras coisas, né? Configurar usuários. Galera, foi isso que tinha que passar para vocês do curso, né? Já foram todas as apresentações. Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho do SOA e de BPM. Que se vocês quiserem realmente seguir essa carreira e estudar, o mercado está quente, né? Já volto a frisar isso daí porque realmente está quente. Então procurem no Google, na API Info, tem bastante coisa lá. Parece que a API Info agora está tendo muito mais vaga do que antes, parece. Então muita consultoria abrindo vaga para BPM, né? Eu vou passar uma avaliação para vocês do treinamento. Por favor, sejam sinceros, tá? Não precisam agradar o professor ou a instituição, tá? Se puderem passando, por favor. Eu vou passar a lista junto.